Fala galera do Dev, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, um agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade ao nosso curso, nós vamos falar agora sobre classes internas ou inner classes. Bom, vamos criar um novo pacote, já finalizamos o alfabeto, então vamos ter que fazer um pequeno truque aqui. Alt Insert, Package, ZZA, classes internas.test. Beleza, então agora nós temos aqui a continuação do pacote. Botão direito, Java Class, classes internas. Eu vou aqui começar a colocar os negócios tudo em inglês, né? O nome dos pacotes estão todos em português, mas o nome das classes eu vou colocar em inglês. Vamos lá. Inner Inner Classes, teste 01. Bom, então, vamos lá. O que são classes internas? Basicamente é uma classe dentro da outra. E quando que é, digamos, útil? Bom, sem trabalhar com interfaces gráficas, é um pouquinho difícil de ver a utilidade de classes internas, né? Então, imagina, por exemplo, que você tem um chat, né? Se você tem um chat, geralmente você tem a telinha, né? E você tem os botões, ou seja, você tem a interface gráfica e você tem as ações que podem ser feitas dentro daquele chat. Do ponto de vista da coesão, né? Você tem que ter uma classe que toma conta da parte da interface gráfica, você tem que ter uma parte que toma conta das ações que estão acontecendo. Então, você clica no botão para enviar uma mensagem, tem que enviar a mensagem, por exemplo, para editar a mensagem e assim por diante. Ou seja, esses objetos são dois objetos diferentes, mas que eles estão tecnicamente fortemente acoplados. Ou seja, não faz sentido o botão enviar, a ação desse botão enviar está fora digamos, da interface gráfica. Então, para esses casos bem específicos, foi criado o uso de interfaces gráficas, né? A gente vai entender um pouquinho mais quando a gente falar sobre o padrão de projeto Builder, né? O uso de classes internas, mas aqui é só mesmo para você entender mais ou menos como é que funciona. Bom, então vamos usar essa classe mesmo aqui, é uma classe normal, né? Como qualquer outra, e vamos criar aqui private string nome monkey de Luffy. Então, beleza. Name. Vou começar a colocar as coisas em inglês. Name. Legal. Então, a gente tem aqui o name. E esse name é um atributo que pertence a essa classe inner class test 01. Beleza. Aí, agora, eu quero ter uma classe interna. Basicamente, para você ter uma classe interna, você cria uma outra classe. Class. Aí você pode chamar aqui inner. Vamos chamar esse cara aqui. Vamos dar um Shift F6. E vamos renomear para outer. É basicamente a classe de fora, e aqui você tem agora a classe de dentro. Então, como você pode ver, nós temos uma classe, dentro dessa classe nós temos outra classe. Essa classe aqui, ela é como se fosse um método, né? Mas é bem mais poderoso, por quê? Porque você pode declarar atributos, e esse método também ele vai ter acesso a todos os objetos, né, da classe mais externa. Então, por exemplo, você pode criar um método aqui, public void print outer class attribute. Então, basicamente, é um método que eu tenho dentro da minha classe interna, onde ele vai imprimir o atributo da externa. Então, salt name. Bom, então, como você pode ver, temos a classe externa, temos a classe interna. Não estou declarando nenhum tipo de modificador de acesso por enquanto. E agora eu vou para o meu main. O meu main ele faz parte da outer class. Tá? Então vamos lá. Para criar um objeto da classe interna, você precisa de um objeto da classe externa. Então, ele está fortemente linkado com a classe externa. Então, existem alguns momentos, né, da sua vida que você vai desenvolver duas classes, onde, por exemplo, somente, digamos que tem classe A e B, somente a classe B vai acessar os atributos de A. Então, assim, não tem nenhum outro motivo para B existir fora da classe A. Então são casos bem específicos que geralmente você vê quando você está codificando.
Então vamos lá, como é que a gente faz para a gente criar aqui? A gente chama o alter class, então a gente precisa de um objeto da classe de fora, tá? Você não pode, por exemplo, dar new inner aqui. Então você não consegue fazer isso, mas não por causa do que está de fora, né? Mas nesse caso aqui, como você está dentro o método main está dentro da mesma classe, eles basicamente estão no mesmo nível, você não pode dar new inner, por quê? Porque não é estático, tá? É parecido, imagina que você tem um método aqui, public void print. Então você tem um método que imprime, né? Você não pode chamar esse método imprime dentro do nosso método main. Por quê? Porque ele não é estático. Então as regrinhas se aplicam aqui. Então a gente precisa partir do objeto de fora. Então eu vou criar aqui alter class _01. Vamos chamar ela de alter class. Recebe new alter class. Legal, então tem um objeto alter class aqui. E aí eu quero agora criar um objeto da classe interna. Então como é que eu chamo aqui? Alter class, ponto. Aí você pode ver que nós temos aqui tem algumas opções. Tem esse name, né? Tem esse inner e temos esse new, que é o que eu quero. Ou seja, do objeto da classe de fora, eu quero criar um novo objeto da classe de dentro. Então a sintaxe é meio estranha e fica mais estranha ainda quando você introduz uma variável local. Tá? Ela pode ser assim ou a variável local pode ser assim ainda. Alter class test01.inner. Tá? Então o próprio IntelliJ ele se encontra, né, se você colocar dessa forma aqui, mas não se assustem se vocês verem alguma coisa assim. Então, significa que você está referenciando completamente o caminho daquela inner class. Então essa é uma das formas de criar. Você pode chamar aqui, por exemplo, inner agora, inner ponto print alter class attribute. Ctrl Shift F10. Então você tem aqui o nome MongoDB que está vindo dessa classe. Outra forma que você tem também de criar um objeto da inner class sem ter um objeto, é você fazendo dessa forma. New alter class test01, né? E você agora tem um objeto, aí você faz mais ou menos como você fez aqui. Ponto new inner alt enter local variable inner 2. Então funciona da mesma forma, inner 2, Ctrl Shift F10. E você tem os dois valores funcionando. Bom, então é assim que você cria as classes, objetos da classe interna, assim que você cria a classe interna, né? E aí a gente tem que se preocupar com mais uma coisinha, que é o this. Então, se eu chamar o this aqui, você acha que o this vai se referir a essa classe ou vai se referir à classe mais externa? Então, se você executar, você vai ver que o this ele sempre se refere ao contexto da classe que ele se encontra. Então, como você pode ver, o this ele está se referindo ao alter classes test01, né? E tem esse símbolo aqui que representa o que vem depois de uma classe interna. Ou seja, o this está pegando, está fazendo referência ao objeto interno. Olha o Google me escutando aqui. Como é que faz para referenciar o this do alter class, da classe mais externa? Simples, você chama o nome desse cara, ponto this. Então, deixa eu voltar aqui e colocar aqui os dois para você ver. Então, Ctrl Shift F10. Então, agora, você está fazendo referência primeiro this ao this da classe interna, e em seguida, esse alter class test01.this está fazendo referência ao this do objeto mais externo. Bom, então, há uma pequena introduçãozinha sobre classes internas, é assim que você cria, né? Classes internas são como atributos, você poderia colocar aqui privado, você poderia colocar aqui público, protected, e até mesmo static, mas a gente vai falar sobre isso numa aula separada. Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês, vamos dar continuidade na próxima aula. Até mais!